Oi, estamos iniciando mais uma aula e hoje nós vamos falar um pouco sobre teoria da comunicação, né? O tempo inteiro nós precisamos nos comunicar. Então, a comunicação, ela pode ser verbal, e a comunicação verbal, ela pode ser oral ou escrita, e ela também pode ser não verbal, em que nós temos uma comunicação por sons, por gestos ou por imagens. Só haverá comunicação se houver descodificação, ou seja, nós vamos ter um emissor que envia uma mensagem ao receptor por meio de um canal utilizando um código que contém um referente a ser descodificado. Então, a comunicação, ela necessita de elementos específicos que façam com que ela aconteça. E eu só tenho comunicação se houver entendimento. Então, a comunicação, ela acontece entre pelo menos dois indivíduos e eles devem ter um código, que esse código ele seja combinado, que ele seja compreendido pelos interlocutores, porque senão também nós não teremos comunicação. Então, os elementos da comunicação, eles são os fatores que participam do processo de transmissão de mensagens. Sem eles, qualquer tipo de comunicação não seria possível. E quais são os elementos da comunicação? Nós temos o emissor, né? Esse emissor é a pessoa que está produzindo a mensagem e esse emissor, ele envia uma mensagem a um receptor, né? Que o receptor, ele vai receber, então nós temos aqui mensagem que vai ser transmitida por um emissor a um receptor. Essa mensagem, ela fala sobre um assunto, e esse assunto é o referente ou contexto da mensagem. E ela vai ser produzida por meio de um código, né, que nós utilizamos aqui no Brasil, o código da língua portuguesa, né? A língua portuguesa, ela é o nosso código para a escrita, e nós temos que ter um canal para que essa mensagem seja transmitida. Qual é o veículo, né, que vai transmitir essa mensagem? E aí, quando nós temos os elementos da comunicação, nós podemos ter esses elementos sendo interrompidos, acontecendo alguma coisa que interfira e faça com que a mensagem não chegue ao receptor da maneira como ela foi transmitida. Quando acontece isso, nós chamamos isso de ruído. Então, o ruído é algo que interrompe a comunicação e faz com que ela não chegue de maneira adequada ao receptor. E temos também algo que nós chamamos de feedback. O feedback, ele não é um dos elementos da comunicação, mas ele diz respeito a esse retorno do que foi transmitido, né? Então, eu transmito uma mensagem e vai haver um retorno a respeito daquilo que eu transmiti. Eu espero que o retorno de vocês seja bastante aprendizado e que vocês usem muito bem esse conteúdo de maneira proficiente na vida de vocês como estudantes, concurseiros, né? Esses elementos da comunicação, quando mobilizados, eles vão dar a origem ao que nós chamamos de funções da linguagem. As funções da linguagem, elas são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Quando nós falamos, nós temos uma intenção. Cada uma, ela desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação. Então, nós temos a intenção de dar uma ênfase a nós e aos nossos sentimentos. Nós temos a intenção de chamar a atenção do receptor naquilo que a gente está falando, transmitindo. Nós podemos também ter a intenção de colocar o assunto em destaque. Então, quando nós vamos colocando em evidência algum desses elementos da comunicação, nós vamos ter o que nós chamamos de funções da linguagem. E agora nós vamos entender quais são essas funções e como que elas mobilizam cada um dos elementos da comunicação. Então, a primeira função é a função emotiva. Essa função, ela põe o emissor em destaque.
Então, o emissor, ele tem como objetivo principal transmitir suas emoções, seus sentimentos e subjetividade. Ela utiliza verbos e pronomes em primeira pessoa, utiliza-se de o uso de interjeições, certo? Então, é um texto, por exemplo, os textos autobiográficos. Eles são textos de função emotiva. Por quê? Porque eu estou relatando sobre a minha história, sobre os meus sentimentos em relação aos acontecimentos. Os textos poéticos, as músicas, né? As cartas, os diários. Temos que ter cuidado porque nós temos a função poética também. E nós temos textos que, mesmo que poéticos, eles não colocam em destaque, em evidência, a função emotiva, não colocam em evidência o emissor, certo? Então temos que ter esse cuidado. Outra função é a função poética, da qual eu estava falando. A função poética, ela preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida. Por meio da escolha das palavras, das expressões, das figuras de linguagem, ela também acontece em textos poéticos, em anedotas, em provérbios, certo? Em publicidade, mas ela se preocupa com a mensagem como um todo. E ela tem também um olhar estético para a elaboração dessa mensagem. Quando nós colocamos o receptor em destaque, nós temos uma função chamada função conativa ou apelativa. E aqui eu chamo a atenção. Função conativa não se refere à linguagem conotativa. É outro conceito da língua portuguesa. Então, a função é conativa, certo? E ela é caracterizada por uma linguagem persuasiva, que tem o intuito de convencer o leitor. Costuma se apresentar na segunda ou na terceira pessoa com a presença de verbos no imperativo e o uso de vocativo, porque eu quero chamar a atenção de alguém para comprar algo, para compartilhar de uma ideia que é minha, né? Então, assim, as propagandas, os discursos políticos, as orações, elas colocam em evidência o receptor. A função referencial, ela é voltada para o contexto da comunicação, ela é voltada para o referente, para o assunto. E nesse caso, ela é escrita na terceira pessoa do singular ou do plural e ela tem um caráter impessoal. Como exemplo, nós podemos citar materiais didáticos, textos jornalísticos e textos científicos. Por quê? Porque eles têm o objetivo de levar o assunto, colocar o assunto em evidência, sem deixar margem para duplos sentidos. Então, precisa ser uma linguagem objetiva. Veja que a função referencial, ela é o contrário da função emotiva. Enquanto a função emotiva transmite emoções e sentimentos, é subjetiva, a função referencial, ela vai direto ao assunto e ela de maneira clara e objetiva. Quando nós colocamos o código em destaque, nós temos a função metalinguística, em que o emissor explica um código utilizando o próprio código, como por exemplo nas gramáticas e nos dicionários. O dicionário, nós utilizamos o código língua portuguesa para explicar conceitos de língua portuguesa. E nós temos, por último e não menos importante, a função fática, que é aquela função que tem a intencionalidade de manter o ato comunicativo. Então, quando eu estou aqui explicando que eu falo, compreenderam? Faz sentido para você o que eu estou explicando? Nesse momento, eu estou querendo manter o nosso vínculo comunicativo. Então, nesse momento eu tenho a função fática. Ela acontece, por exemplo, no início dos diálogos, nos cumprimentos, ao atender uma ligação telefônica, em que eu falo, oi, tudo bem? Você está me ouvindo? Essa conversa inicial, ela é a função fática. É um teste para ver se está havendo compreensão e está havendo comunicação. Então, essas são as principais funções da linguagem e os elementos da comunicação. E eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, da função emotiva ou expressiva. Nós temos aqui um exemplo de um trecho do diário de Anne Frank. Nós temos também um poema do Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem.
e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza: minha nossa, que grandão! Nesse poema nós temos aqui uma expressividade, uma subjetividade, né? Os sentimentos transmitidos pelo eu. Então, nós temos um exemplo de função emotiva. Então, temos aqui onde ela predomina, né? A função fática, como eu já falei, ela instaura ou facilita a comunicação e assegura que o processo da eficiência, assegura o processo da eficiência, né, do processo comunicativo. Então, ela é importante para preparar a comunicação. A função metalinguística, eu coloquei aqui um exemplo. Esse é um poema que trata sobre o fazer poético. Então, ó, não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. Então, Carlos Drummond de Andrade, nesse poema, ele fala sobre o fazer poético, né? Os elementos que você necessita para a inspiração da produção de um poema. Então, ele está usando um poema para tratar sobre poema. Então, ele está com a escrita centrada no código, onde eu tenho poesia para trabalhar poesia. E aí nós temos vários outros exemplos desse gênero textual. A função apelativa, como eu falei, ela tem um caráter de convencer, né? De aproximar-se do receptor, de mudar o seu comportamento. Por exemplo, na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, perdoai as nossas ofensas. Então, nós estamos sempre nos referindo diretamente ao receptor. Então, nós temos a função conativa ou apelativa. A função referencial coloca em destaque o assunto. Aqui nós temos um exemplo de um trecho de um texto jornalístico, de ruminação à compulsão, os transtornos alimentares que afetam os jovens. No Brasil, os transtornos alimentares como bulimia, anorexia e compulsão alimentar afetam cerca de 4,7% da população. E depois vem o texto, que é um texto que vai diretamente ao assunto, sem rodeios, sem ambiguidade. Então, coloca em destaque o assunto, o contexto ou o referente. A função poética caracteriza-se pela preocupação com a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir uma mensagem. Ela é encontrada em obras literárias e não deve ser confundida com a função emotiva, mas em muito se encontra as duas juntas. E uma coisa que é importante ressaltar: as funções da linguagem, elas não são estanques, elas não se, por exemplo, um texto, ele não apresenta apenas uma função obrigatoriamente. Você pode encontrar várias funções juntas. Só que geralmente você vai perceber aquela função que mais se destaca, porque isso tem a ver com a intencionalidade, né, do locutor, com a intencionalidade de quem elaborou o discurso. Então, a partir da função sociocomunicativa daquele texto, ele vai dar destaque a algum dos elementos da comunicação. Nós temos aqui dois exemplos. Nós temos um exemplo de um ditado popular: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, eu tenho aqui todo o texto para mobilizar o significado. E nós temos aqui um poema do Mário Quintana, em que ele foi colocado para perceber-se, por exemplo, lá no pontinho de vista, nós tínhamos tanto a função emotiva quanto a função poética. Mas nesse aqui nós temos apenas a função poética. Ó, não te abras com teu amigo. O nome do poema se chama Descrição, de Mário Quintana. Não te abras com teu amigo, que ele um outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também. Então, vejam aqui que nós temos elementos como a musicalidade, né? Nós temos as rimas, a organização do texto em estrofes e verso, né? Então, nós temos essa estruturação, essa estética do texto
né? Mas nós não temos elementos que garantem que o texto seja emotivo, né? Que ele seja um texto em primeira pessoa, que coloque em destaque o emissor. Na realidade, ele inclusive chama a atenção do receptor. Não te abras com teu amigo. Então, esse primeiro momento aqui, nós temos um exemplo de função conativa ou apelativa também. E é isso. Nós ficamos por aqui sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham compreendido, certo? E nos encontramos em um outro momento tratando de um outro conteúdo. Até lá!